Fala meus amigos são paulinos, uma excelente terça, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor que já está adiantando o seu planejamento para a temporada 2026. Estou trazendo um corte aí com essas últimas notícias, até porque o São Paulo nesta terça e quarta-feira já está fazendo exames médicos, já avisando a próxima temporada e retorna enfim aos treinos a partir de quinta-feira. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. De folga, se reapresentou e agora está antecipando um pouquinho do planejamento para o ano que vem. Fazendo testes físicos, avaliações. A gente vai para lá, para o CT do São Paulo, para trazer a Júlia Dotto, para trazer mais detalhes desse planejamento do São Paulo. Mas treino ainda não rolou, né, amiga? Fala, Joana. Boa tarde para você, para os amigos que estão on conosco. Agora não, viu, Joana? Hoje de manhã o time se reapresentou aqui no CT da Barra Funda para fazer essas avaliações físicas mesmo. Treinar. O time volta a treinar na quinta-feira. Então hoje e amanhã são essas avaliações físicas. O que acontece? Desde 2024, do ano passado, essas avaliações físicas são processos comuns que as equipes fazem nas pré-temporadas para avaliar a condição dos jogadores. O São Paulo, no ano passado, antecipou, porque no início desse ano tinha o torneio amistoso nos Estados Unidos, então a pré-temporada seria curta. E no ano que vem também será uma pré-temporada curta, porque em 2026 o São Paulo já tem competições oficiais no Campeonato Paulista na metade de janeiro e depois também já começa o Brasileirão. Portanto, já está antecipando essas avaliações nessa semana, está aproveitando esses 12 dias sem jogos oficiais de data FIFA para fazer esses testes. Também, naturalmente, na quinta-feira volta a treinar e vai aproveitar também para tentar recuperar alguns jogadores que estão no departamento médico. O último boletim médico que a equipe divulgou tem 10 jogadores desfalcando a equipe no DM. A expectativa de que nos próximos dias alguns desses jogadores já possam começar um processo de transição física, mas ainda é muito cedo para dizer. O São Paulo tem a expectativa de tentar recuperar alguns atletas do meio-campo, alguns casos que estão no DM, por exemplo, Rodriguinho, Pablo Maia, Marcos Antônio, que são os casos mais recentes, são alguns dos jogadores que o departamento médico está dando um gás, tentando essa recuperação, porque no dia 20, no jogo contra o Corinthians, a expectativa é de que o São Paulo tenha outros desfalques por conta da data FIFA. 3 atletas que foram convocados pelas suas seleções, o Bobadilha, paraguaio, que vai estar voltando dos Estados Unidos com a seleção, ele deve se reapresentar com mais antecedência, uma logística um pouco mais fácil. Mas 2 jogadores devem chegar só no dia 20 pela manhã. É o caso do Ferrarese, venezuelano, que vai estar na Austrália, e do Gonzalo Tapia, chileno, que vai estar na Rússia. Eles vão atravessar o mundo, voltam no dia 20 pela manhã, então não se sabe se vão estar à disposição para encarar o Corinthians fora de casa no clássico majestoso, importante para as pretensões da equipe nessa reta final de temporada. O São Paulo, como o Gato Mestre já fez um levantamento, o São Paulo precisa aí de um aproveitamento de cerca de 80% nos jogos que faltam, ganhar 13 dos 15 pontos que estão em disputa. Então é uma missão duríssima para a equipe de Hernan Crespo, ainda mais com todos esses desfalques, e a equipe já vai tentando organizar o planejamento pensando na temporada que vem. Joana. É isso, tá certo. A boa notícia que a gente já trouxe aqui no Taon é que o Hernan Crespo, depois do último jogo, já falou: olha, eu vou ficar. Então, essa dúvida o torcedor não tem mais. Agora precisa ver o resto, né? A montagem de elenco, o planejamento. São Paulo teve muita dificuldade esse ano e está fazendo uma reta final na base do sacrifício, né? Com tantos jogadores entregues ao departamento médico pelos mais variados motivos. Obrigada, Julinha, pelas informações do São Paulo. Agora... Vamos encerrar de primeira com uma notícia importante aqui publicada pelo São Paulo sobre o Oscar. O Oscar apresentou intercorrências com alterações cardíacas durante exames realizados pela equipe do Hospital Albert Einstein. A gente está vendo aí a nota oficial do São Paulo, que diz o seguinte: durante exames realizados na manhã desta terça-feira no Super CT, como parte da preparação visando a pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Hospital Albert Einstein, do Hospital Einstein israelita, que estava presente no local.
Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica. Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica em comum acordo com o Oscar. Então, uma notícia aí que pega a gente de surpresa, né? O São Paulo publicando que o Oscar teve uma intercorrência com alterações cardiológicas, foi prontamente atendido e tem um trecho aqui que diz que ele clinicamente está estável e permanece em observação. Pedro Lopes chega aqui com a gente já, né, prontamente, claro, deseja a melhor recuperação para o Oscar. Esse susto, né, pegando a gente surpresa aí no meio da tarde, que ele se recupere o mais breve possível. Pedro, boa tarde. Que coisa, né? Uma notícia que pega a gente aí de surpresa mesmo. A gente tem mais informações? Pois é, Liz, uma notícia chocante, né? Acho que a torcida inteira de São Paulo deve estar muito preocupada com o Oscar nesse momento. E o que a gente conseguiu apurar até agora é que o Oscar já tinha tido mais cedo nesse ano uma pequena intercorrência apontada, né, em exames cardiológicos. Ele passou por um processo de investigação, de exames, e tinha ficado aparente que aquilo ali não iria ser um problema sério. A gente não sabe exatamente o diagnóstico, né, qual que é o problema que o Oscar tem, até pela privacidade do jogador. Esses casos são muito delicados, isso para ser divulgado precisa ter uma autorização do jogador, o jogador precisa querer tornar isso público, mas ele já tinha tido uma pequena intercorrência cardíaca mais cedo esse ano. Ali por agosto, né? E tinha passado por vários exames e parecia que era uma situação normal, que não iria prejudicar. Isso tinha chegado para mim lá atrás também, mas exatamente como você falou, tinha tido a noção de que estava tudo certo. A partir das fraturas das vértebras, o problema das vértebras, na sequência com os exames até para a cura das vértebras, veio a intercorrência cardíaca, se fizeram os exames, como você falou. Aí se entendeu, não. Era um problema de fraturas de vértebras que virou um problema cardíaco que aparentemente foi solucionado. É importante que a gente da imprensa, a gente não divulga um problema dessa natureza, né, cardíaco, sem a anuência do jogador ou contra a vontade da própria pessoa que está passando por isso. Então foi uma vontade do Oscar na época que isso não fosse divulgado e isso não foi tornado público. E parecia que não seria um problema para a sequência da carreira dele. Agora, com esse susto de hoje, a tendência, segundo pessoas próximas do jogador e quem vive o dia a dia do São Paulo, é que existe uma possibilidade grande do Oscar não voltar a jogar futebol. Voltamos. Pedro, você estava dando informação e junto com o PVC também, e eu acompanhando aqui a nota. Porque quando a gente lê a nota, a gente não tem a noção da gravidade, né, da situação. Diz aqui, intercorrências com alterações cardiológicas e que ele está estável. Mas agora você solta uma frase que realmente me choca. Tem a possibilidade de ele não voltar a jogar futebol? Sim, existe a possibilidade dele não voltar a jogar futebol. Isso já aconteceu com outros jogadores, né? O próprio Agüero se aposentou do futebol profissional. Claro, vai ter uma avaliação de risco. A tendência é que haja um pronunciamento ou uma entrevista coletiva ou alguma forma de informação depois que o Oscar sair do hospital, passar por todos os exames. Mas nesse momento a possibilidade dele não voltar a jogar futebol é considerada grande. Existem protocolos a ser seguidos, né, de diagnóstico, protocolos a serem seguidos que envolvem o próprio Oscar, a família. Mas nesse momento existe uma possibilidade grande de que ele não volte a jogar futebol. Espera que isso não aconteça, né? Que ele se recupere aí o quanto antes, que ele possa voltar a jogar futebol, claro, nosso desejo aí. Ô Pedro, estou dando uma olhada aqui na nota também. A gente já tem alguma informação de como foi, se ele passou mal ou foi durante os exames mesmo e aí perceberam essas alterações? Como que foi esse dia de hoje do Oscar? A gente tem alguma informação nesse sentido? O que eu sei é que foi durante os exames, né? Eu não sei ao certo, mas nesse momento muitas vezes os jogadores fazem um teste de esforço, né? Eles são submetidos a um esforço físico justamente para encontrar esse tipo de problema e diagnosticar. Mas nesse momento a gente ainda não tem todos os detalhes, todas as informações. O São Paulo está conduzindo isso de uma forma muito cautelosa e muito profissional e muito respeitosa com o próprio atleta. A tendência é que a gente tenha as informações divulgadas mais adiante oficialmente quando tiver conclusões, né? Quando a coisa chegar realmente a uma conclusão sobre qual é o diagnóstico e como isso vai afetar
aí o segmento da carreira do Oscar. E primeiro, claro, a saúde, né, gente? Primeiro a recuperação dele, a saúde, e depois a profissão, o futebol. O DM do São Paulo esse ano foi caótico. Essa é a palavra que eu ouvi de uma fonte grande lá do São Paulo. DM do São Paulo esse ano foi um caos. Na questão de lesões, na questão de recuperação de atletas, de atleta que voltou, que se lesionou de novo. Então, assim, o São Paulo internamente trata como um caos. Hoje são 9 jogadores que estão no DM. 4 já estão voltando agora, esses dias, para a transição. O São Paulo está preparando, está fazendo um estudo, nesse momento, está fazendo um estudo para fazer uma grande reformulação no departamento médico, no refis, na preparação física, na fisiologia, na fisioterapia, uma grande mudança que vai desde processos, pessoas, equipamentos e dia a dia. Comunicação com comissão técnica, comunicação, relatórios com diretoria e, obviamente, o trabalho no dia a dia com os jogadores. Então, o São Paulo quer melhorar os processos de recuperação e mudança também na questão da cobrança. Então, assim, hoje você tem profissionais que estão lá há muito tempo. Então, esses profissionais já estão acostumados com processos antigos. Então, esses processos precisam mudar e a cobrança precisa ser diferente. Vai demitir todo mundo? Não. Mas novos profissionais podem chegar e devem chegar para que você tenha competição interna, para que as pessoas que estão lá saiam da zona de conforto. Então você cria uma competição interna para que essas pessoas que estão lá possam se mexer. Talvez acomodadas e com uma estrutura, com um processo, e precisa dar uma... Porque assim, é importante a gente dizer e ser justo, o São Paulo na questão de equipamentos fez uma reestruturação importante. Já fez esse investimento. Fez esse investimento. São Paulo hoje tem um equipamento ok. Tanto que o Lucas chegou lá e elogiou, o Oscar chegou lá e elogiou. Nós estamos falando de jogadores que passaram por processos assim de futebol europeu, de entendimento do que é um clube com estrutura. Então, assim, o São Paulo já está fazendo esse levantamento e no final do ano, dentro do organograma de você ter planejamento de 2026, parte importante está a reestruturação do DM e do Refis para 2026. Isso é uma boa notícia para o torcedor e para o clube, que precisa dessa reformulação. Porque assim, a palavra que eu escutei, o termo que eu escutei de uma pessoa grande do São Paulo foi: o DM esse ano do São Paulo foi um caos. E aí precisa passar também por algo que você já contou, que é a reformulação também do elenco, de ter um elenco mais jovem, né? E um elenco sem histórico de lesões. Sem histórico, boa, né? Isso é importante. E o São Paulo, vamos lembrar que ele sempre foi essa referência da parte do Refis. Sim. Se a gente voltar 20 anos, não só da estrutura, mas até com profissionais. Os jogadores vinham de fora. De fora. Para tratar do São Paulo. O Adriano veio, por exemplo, para o São Paulo lá em 2007. Acabou ficando. Isso. Você lembra os jogadores que saíam do futebol brasileiro? Cafu, Kaká, vinham para o São Paulo para tratar. Exato. E jogadores até de times rivais, que até eu me lembro de... Eu era estudante, eu era moleque e tal, e eu via notícias assim, jogador de time rival veio tratar no São Paulo. Isso. Será que o São Paulo vai contratar? O São Paulo era o tubarão do mercado. Porque ele tinha a estrutura e tinha os profissionais. Lembra o Dr. Turíbio? Ele era uma referência, né? Foi quem praticamente começou com isso no filho futebol. Do Turíbio trabalha hoje no São Paulo. Ele trabalhou no Santos uma época. O Luiz Fernando Barros é um cara muito competente, inclusive. E ele está hoje no São Paulo? Está hoje no São Paulo. Só que assim, um profissional... Só que hoje você pega um profissional, é aquela coisa, o cara sozinho não faz milagre. Sim. Precisa ter outros profissionais que trabalhem e agreguem ao cara. Exato. Então é isso que o São Paulo vai fazer agora. Muito bem, Arnaldo. E aí? Tanto o Costa explicando. Eu acho que é uma justificativa, mas tem um contexto que explica essa pressa também, né?
O contexto da necessidade de dar um resultado econômico nesse ano, né, esses 208 milhões aí. Então, existiu sim uma pressa. E sobre a questão, sim, a pressão do atleta, às vezes, do empresário, isso acontece mesmo. E também a questão, aí se você notar, que eu acho que teve muito presente nesse processo, que é, já que o outro foi, eu vou também. Porque esse é o contexto em que o clube está inserido, né? Como a última foi do Henrique. E o Henrique chegou num momento, cara, os outros foram, eu não vou ficar para trás. Né? Eu e o meu empresário. Então, se o clube está bem organizado, não precisa ter a pressa e o atleta não tem pressa. O Beraldo ficou enchendo o saco para ser vendido durante a final da Copa do Brasil? Não. Ficou lá pressionando? Não. Por quê? Porque estava na iminência de ganhar. Não, porque o clube estava numa outra situação. Não tinha pressa e ele tinha... foi lá vendido para o Paris Saint-Germain por uma boa soma de dinheiro, né? Então, depende muito do contexto do clube. O contexto do São Paulo hoje é horripilante. Para o jovem é muito difícil também. A justificativa dele de dizer se a gente não vende agora, passa do ponto pelo comportamento, pela assinatura do contrato, porque ele está com a lança nas costas. E acho que isso existe em todos os casos. Você acha que o Endrick e o Estevão são meninos sem algum problema, algumas questões durante a trajetória toda deles? Todos têm. Ele deu entrevista dizendo que estava com a cabeça no Chelsea. Pois levou lá o Endrick para Fortaleza. É duro, não é acontece com todos, não é com exceção. Mas o Endrick foi para Fortaleza retirado da delegação no jogo. Então, agora... Aí que tá. Se você está estruturado, você pode fazer isso. Mas aí tem uma coisa ali que me chamou a atenção na declaração do Rui Costa, que eu acho que ele é um cara que a gente nem sabe se continua, né? Ele é o executivo de futebol, ele é o profissional, mas não dava entrevista, ficava à margem das declarações do Casares do Belmonte, começa a se colocar mais. A ideia do Casares é mantê-lo, até porque ele tem consciência do processo todo de 5 anos. Se ele sair também, além do Belmonte, a possibilidade da coisa, porque ele foi montando esse elenco, com o Muricy, com o Belmonte, foi tirando um, colocando outro, fica mais difícil começar do zero. Então o Casares, ele tem essa situação possível do Grêmio, ele é do Sul, o novo presidente do Grêmio eleito no final de semana gostaria de contá-lo, mas ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. Né? Assim como o Muricy tem contrato. O Belmonte é outra coisa, estatutário, não tem contrato, se o presidente quiser tirá-lo, é uma outra situação. Mas o que me chamou a atenção foi quando ele fala do Palmeiras, do processo de captação dos jogadores. Além da questão física, técnica, a questão mental. Uma peneirada, uma tentativa de amenizar essas questões quando você traz um garoto. Ela não é 100% correta. O Palmeiras já teve também jogador... Por exemplo, o John no Palmeiras não é um ótimo jogador? Era um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. No Palmeiras ele não estava... E ele perdeu a janela da venda. Talvez ele não consiga mais ser vendido por o exterior. Ou agora ele vira... Mas então, de fato, é uma situação específica. E também a outra coisa que não está na entrevista é a geração atual. O São Paulo, se você pensar... No final do ano, ninguém está falando muito nisso, mas o São Paulo largou o futebol profissional e está concentrando suas forças na base no Sub-20. Inclusive, ele deixa de levar os jogadores para o banco para jogar as finais. Empatou o primeiro jogo com o Santos, no Campeonato Paulista. Vai jogar o segundo jogo, não em casa, porque não tem casa, não tem o estádio, mas podendo ser campeão paulista. Onde vai ser o jogo? Lá, Mogi das Cruzes, sei lá onde. O primeiro foi na Vila, foi o mando do Santos, foi 1-1, no domingo, pós São Paulo e Bragantino. Se o São Paulo é campeão paulista, vai chegar a gestão Casares, nós somos campeões da Copinha e campeão paulista, agora é a segunda geração. E tem uma meninada boa também, depois dessa... Aumenta o preço, claro. Que foi vendido. Ou aumenta o preço, ou vende mais, ou vende logo, dependendo da necessidade. E nessa semana, o São Paulo é o paulista que está nas quartas de final da Copa do Brasil, Sub-20 também. O time vai para Fortaleza, joga no Presidente Vargas amanhã contra Fortaleza, quartas de final. Não tem outro paulista nessa brincadeira.
Aí ele joga contra o Santos no domingo, a final. Depois joga a volta das quartas. A prioridade do São Paulo esse ano é o sub-20. Para vender. Não para colocar no time principal. Então, sabe, o Luca. Cadê o Luca? Que jogou até a Libertadores, está no sub-20. Então, mas sabe o que eu acho, na verdade? Isso pode ser válido, pode ser algo interessante se ele efetivamente der resultado na diminuição da dívida. Isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, assim, até... Porque pensa no longo prazo, no médio prazo. A dívida estancou muito por conta da venda de jogadores. Então. Ela estancou por conta disso. Agora, o resultado, eu acho que todos eles esperavam um resultado melhor em todos os aspectos, financeiro. Né? Sim. Então, e aí também o valor que você vende estancou o quanto? Né? O superávit está dando isso porque vendeu... Mas o São Paulo continua sendo e será dependente da venda de jogadores. Mas ele precisa melhorar seus outros processos todos, não só o incremento no valor da venda de jogadores. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE falando sobre a situação do São Paulo no Brasileirão. Abre aspas, ainda dá. São Paulo precisa de aproveitamento de campeão por vaga na Libertadores. Tricolor sonha com lugar entre os 7 primeiros colocados. Veja a pontuação necessária. O São Paulo tem uma missão muito complicada para conseguir essa vaga na Libertadores do ano que vem, sem depender do resultado da Copa do Brasil. O time teria que contar com um aproveitamento de até 86% nas partidas que restam para atingir o mesmo número de pontos dos 7º colocados das edições anteriores do Brasileirão. Com Flamengo e Palmeiras decidindo o principal título da Conmebol Libertadores deste ano, automaticamente uma vaga a mais se abrirá no Brasileirão. Por este motivo, o Campeonato Brasileiro tem 7 vagas para o principal torneio do continente. Os 5 primeiros irão de forma direta, o 6º e o 7º jogarão as fases preliminares da competição. Com a derrota do último sábado, o Tricolor estacionou nos 45 pontos, restam 5 rodadas para o término do campeonato e, consequentemente, 15 pontos em disputa. Considerando como base o mínimo de pontos que um 7º colocado fez nos últimos 5 anos de Brasileirão, o São Paulo teria que atingir a marca de 54 pontos feitos pelo Fluminense em 2021. No pior dos cenários, o Tricolor precisaria alcançar 58 pontos, ou seja, marcar 13 pontos em 15 possíveis, um cenário que demandaria um aproveitamento de 86% acima de qualquer campeão do torneio nacional no mesmo período. Caso o time campeão da Copa do Brasil esteja no G7, automaticamente mais uma vaga é aberta para o Brasileirão ter um G8. Neste momento, Cruzeiro e Fluminense, dos times que estão no G7, seguem vivos na disputa do torneio mata-mata. A Raposa fará uma das semifinais contra o Corinthians, enquanto que o Fluminense encara o Vasco. Portanto, o São Paulo pode torcer para a ampliação das vagas de classificação, algo que inclusive o treinador Crespo já revelou ser possível. Abre aspas, vamos fazer de tudo possível ou até chegar em 8º e torcer para os outros times na Copa do Brasil. Faremos o máximo possível, todos aqui trabalham e estão fazendo o máximo. Se chegamos em 7º, bem. Se for em 8º, torcemos para os outros times. Fecha aspas. Enfim, estou trazendo essa matéria aí falando dessa possibilidade de classificação para a Libertadores da próxima temporada. Enfim, a direção não ajuda. Por enquanto, aparentemente, só Crespo, a torcida e alguns jogadores ali que estão empenhados para isso. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!